Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, no capítulo 1, e leia comigo a partir do verso 29 até o verso 34, e chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre força para viver. Força para viver. João 1, de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. João Batista está nos servindo de guia espiritual. Ele nos aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse tipo de guia que nós precisamos para viver. Do guia que nos aponta para Jesus. Do guia que tira os nossos olhos de nós mesmos ou de qualquer outra coisa e coloca os nossos olhos em Jesus. Basta daqueles guias que só conseguem nos oferecer autoajuda, palavras motivacionais, segredos de sucesso para vencer. Chega! Nada disso nos sustentará até o final, gente. Esses guias, apesar de serem vendedores de ilusões, eles estão por toda parte. Eles estão nas igrejas, eles estão no mundo corporativo. Leia, por exemplo, o excelente artigo de Ícaro de Carvalho, no site medium.com. Olha o título do artigo: Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? Empreendedorismo de palco. Por que essa indústria, diz ele, irá destruir você? E aí o subtítulo é o seguinte: palestras bonitas, termos em inglês, pessoal super engajado, microfones do tipo Madonna, esse aqui a propósito. Muito PowerPoint e nenhum negócio real para mostrar para você. Porque a indústria do empreendedorismo de palco vai destruir você. Gente, o primeiro parágrafo do artigo narra o seguinte, olha que interessante. O empreendedorismo é a nova religião do homem moderno. Materialista e secular, ele substitui os santos do seu altar por fotografias de homens bem-sucedidos. Os seus evangelhos são livros como O Grande Sonho ou O Sonho Grande e A Força do Hábito. Ele acredita, de alguma maneira, que tudo aquilo irá aproximá-lo do seu objetivo principal, isto é, sucesso, fama, dinheiro, de preferência agora. Porque a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você. Gente, igrejas e negócios subsistem com esse tipo de mensagem. É lamentável. Nós precisamos urgentemente de Joãos Batistas. Porque a vida e a voz daquele homem do deserto ensinam que a nossa autoimagem deve ser definida em Cristo, em nada mais. Por isso que João Batista diz: vejam,
Olhem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista também nos ensina que a forma de nós vivermos a vida tem que ser de acordo com a vida que foi vivida pelo Jesus Cristo. Não há outra maneira. A gente falou de tudo isso nas duas últimas mensagens. Na penúltima e na última mensagem. Só que nós ficamos com um problemão. A vida cristã autêntica não é obra do moralismo, não é obra da força de vontade, até porque tanto moralismo como força de vontade se fundamentam no amor próprio. A vida para a qual Deus nos chama a viver em Cristo é fruto de milagre, do milagre de Deus operado em nós pelo poder de Deus. Sem esse milagre de Deus, nós jamais, gente, teremos condições de revivermos, e muito menos força para prosseguirmos vivendo a vida para a qual Deus nos chamou a viver. Nós precisamos do Espírito de Deus para orientar nossas mentes, os nossos corações na construção da nossa autoimagem em Cristo. E nós precisamos deste mesmo Espírito para nos capacitar a viver a vida de Cristo. Depois de tudo que nós vimos, semana retrasada, quando falamos da autoimagem do cristão, semana passada, quando falamos da vida que nós somos chamados a viver, a gente precisa agora se aprofundar no estudo de onde vem a força que nos possibilita viver esse cristianismo autêntico. Porque o cristianismo não é do tipo que aponta o que a gente tem que fazer sem nos dar condições de fazer. Esse é o diferencial do cristianismo bíblico, não o que se prega muitas vezes por aí. O cristianismo bíblico diz o que devemos ser, descreve como devemos ser, aponta os caminhos que devemos seguir, mas muito mais do que isso, nos transforma e nos capacita a ser e a viver aquilo que ele diz que nós devemos ser e viver. De onde vem a nossa força para viver? Pensa sobre isso. De onde vem sua força para viver? O que te faz acordar todas as manhãs e prosseguir vivendo? Ouçam uma pequena transcrição de um vídeo que me mandaram no WhatsApp. Eu não sou de ver esses vídeos. Eu não gosto desses vídeos, mas quem me mandou mereceu que eu assistisse. Eu vou ler para você e é provável que você identifique quem disse o que eu transcrevi, porque é provável que você tenha recebido esse vídeo e é provável que você tenha escorrido lágrimas nos olhos e dito, é disso que eu preciso. Se foi você, fica quietinho. A certa altura do vídeo, a pessoa está respondendo a uma questão, uma crise existencial de uma ouvinte. E, ao meu ver, ele não respondeu nada do que a menina perguntou para ele. Mas ele disse assim, no meio do videozinho editado que me mandaram, ele começa e diz assim, como ele está dizendo, aonde você e eu podemos encontrar força para viver. Ele diz, mergulhe no amor de Deus. Mas como eu mergulho no amor de Deus? Está pronto para ouvir? Mergulhe dentro de você. Olhe-se. Dedique-se. Um olhar frente ao espelho, face ao espelho, pergunte o que você mesmo gostaria que você fizesse a você. Só você poderá se reorientar. Busque a resposta dentro de você. Quem disse isso? O padre Fábio de Mello. Ai, como eu queria que ele ouvisse essa mensagem.
e me procurasse, porque de coração eu queria ajudá-lo. Ele disse que está vivendo o pior momento da vida dele, ele disse com sinceridade. E ele disse que ele está buscando força para viver, mergulhando dentro dele mesmo, olhando na imagem dele refletida no espelho e perguntando para ele todo dia, o que você realmente gostaria que eu fizesse por você? Ele acredita que a única pessoa capaz de reorientá-lo é ele mesmo. Ele crê que as respostas para o buraco de crise existencial que ele está vivendo, que dentro desse buraco, a saber, ele mesmo, é lá de dentro que ele vai encontrar respostas. Eu posso estar julgando o mal, afinal, o vídeo que me mandaram estava editado, mas ele foi muito completo na resposta que ele deu. Gente, isso é uma loucura. Ouça mais uma vez. Mergulhe no amor de Deus, mas como? Mergulhe dentro de você, olhe-se, dedique-se um olhar frente ao espelho, face ao espelho, pergunte o que você mesmo gostaria que você fizesse a você. Só você poderá se reorientar, busque a resposta dentro de você. Eu espero que você não acredite nisso. Porque a resposta não está em nós mesmos. De onde vem a nossa identidade, de onde vem o modelo de vida que nós devemos viver, vem de Jesus. Por isso João Batista disse, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para Jesus que eu e você precisamos olhar. E mesmo que Padre Fábio de Mello estivesse dizendo, olhe para dentro de si, afinal Deus mora em você, não é dessa maneira que Deus nos orienta a buscá-lo. Deus nos orienta a buscá-lo olhando para a revelação que Ele fez de si mesmo na palavra. Não é para dentro de nós mesmos que nós buscamos encontrar respostas. Não é fazendo perguntas a mim mesmo. Não é flertando com os dilemas da minha alma. É olhando para a revelação objetiva de Deus na palavra de Deus. Mergulhar no amor de Deus não é mergulhar dentro de si mesmo. Mergulhar no amor de Deus é mergulhar em Jesus. Mas fica a pergunta: de onde vem a força para viver esta vida? João Batista respondeu. João Batista foi o pregador completo, porque primeiro ele disse, defina-se pelo Cordeiro de Deus. Viva segundo o Cordeiro de Deus. Mas ele teria sido um moralista se a mensagem dele parasse ali, mas não para, ela continua no verso 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele Jesus Cristo. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. João Batista sabia que força para viver vem de Deus. Vem do batismo com o Espírito Santo, que nós recebemos de Jesus, no ato da conversão, no momento do novo nascimento, conforme Paulo diz em 1 Coríntios 12, 13, mas também vem de subsequentes experiências espirituais profundas com Deus no Espírito Santo. Romanos 8, 16, Efésios 5, 18 e outros textos. Então vamos tentar desenvolver um pouco dessa ideia da força para viver que vem do Espírito Santo e poderoso de Deus. Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo na forma de uma pomba. Por que o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre Jesus? Gente,
E a maneira como Deus resolveu simbolicamente descrever o Espírito Santo para a gente, já revela muito sobre a pessoa do Espírito Santo e desmascara muito das experiências ditas, experiências com o Espírito Santo que hoje existe por aí. Porque de todos os animais, de todos os símbolos, o Espírito Santo não é um leão, como Jesus é o leão da tribo de Judá. O Espírito Santo não é um cordeiro, como Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo vem na forma de uma pomba. Por que a pomba? Por causa da pureza, mas também por causa da simplicidade, da humildade. Levítico 5:7 fala desse tipo de sacrifício como sendo um sacrifício para as famílias pobres que não tinham condições de comprar o animal grande e caro para o sacrifício. E de todos os pássaros que ligam o céu e a terra através do voo e do pouso, a pomba foi a que pareceu o símbolo mais adequado do Espírito Santo. Por quê? Primeiro, o Espírito Santo é santo, ele é puro. Mas segundo, o Espírito Santo, e aqui permitam-me usar uma linguagem limitada, mas é importante, o Espírito Santo é a pessoa mais apagadinha, humilde da Trindade. Porque ele não vive para se evidenciar, ele vive para dar destaque a Jesus. O Espírito Santo permanece sobre Jesus. Esse é outro destaque que João Batista faz. O verso 32 diz que ao descer, o Espírito permaneceu sobre Jesus. Logo, o que João quer que a gente enxergue é que Jesus Cristo é quem tem a plenitude do Espírito. É Cristo quem tem a plenitude. Ele é a fonte do Espírito. Não é João Batista. O Espírito Santo não veio e não permaneceu sobre João Batista. O Espírito Santo não veio e não permaneceu sobre o templo de Jerusalém. O Espírito Santo não veio e não permaneceu sobre os rituais judaicos. O Espírito Santo veio e permaneceu sobre o Cristo. Isso é muito importante para João. E o que João quer que a gente enxergue? João quer que a gente enxergue que Jesus é o único que realmente pode enviar o Espírito, ou o único que realmente pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11 fala, acrescenta fogo, coisa que João aqui não faz. E aí domingo passado alguém me parou à porta e perguntou: pastor, o que significa batizar com fogo? A resposta imediata que dei foi: o batismo com fogo tem uma conotação de juízo. Aqueles que forem se recusando a se curvar aos convencimentos do Espírito, no final será julgado em julgamento de fogo eterno, como o próprio Jesus disse. Mas o batismo com fogo tem algo mais também. Tem a ver com purificação. Tem a ver com santificação. O fogo purificador do Espírito na vida do crente, tratando dele como se trata do ouro e da prata no processo de purificação. E aqui nós poderíamos citar textos, falar disso, mas não é o propósito. A ideia é essa que o único capaz de verdadeiramente nos purificar, de verdadeiramente nos santificar, é o Espírito de Deus. Jesus nos batiza com o Espírito e com fogo. Ele nos salva e Ele nos santifica. Essa é a linguagem bíblica. Ou seja, gente, o cristianismo é impossível de ser vivido sem o Espírito Santo.
E por que João, evangelista, destacou essa descida do Espírito e a permanência do Espírito sobre Jesus? Afinal de contas, Jesus é Deus Todo-Poderoso. Por que mostrar que o Espírito Santo ficou sobre ele e permaneceu sobre ele? Além da justificativa do Antigo Testamento, existe uma verdade que já disse e repito, fundamental. É como se João Batista estivesse dizendo para nós o seguinte: vejam, ele é o centro de todas as coisas. Ele é a fonte de todo poder, Jesus. Mas o Antigo Testamento deixa claro que o Messias, ele seria cheio da força do Espírito de Deus. O Antigo Testamento deixa claro que em seu próprio tempo o Espírito Santo seria derramado pelo Messias e sobre todo o povo de maneiras novas e maravilhosas. Então, por exemplo, olha o que Isaías falou sobre o Espírito Santo na vida do Messias que viria. Isaías 11, 1 e 2 diz assim: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos. E ouça, verso 2 de Isaías 11: e o Espírito do Senhor estará sobre ele, sobre o Messias. Esse Espírito é espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de poder, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor estará sobre o Cristo, sobre o Messias. Por isso João Batista disse: eu vi o Espírito descer e permanecer sobre ele. Eu vi aquele sobre quem Isaías profetizou. Há outro texto, Isaías 42, 1. Vejam, meu servo, que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará justiça às nações. O Espírito de Deus está sobre o Messias. Aliás, o próprio Jesus, falando sobre sua vida e ministério, lá em Lucas 4,18, o próprio Jesus cita Isaías 61:1, que diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, o Senhor me ungiu para levar boas novas. É por causa dessas profecias que Deus disse a João Batista o que disse em João 1,33. Aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Ele é Deus, ele é o Messias prometido, e dele, do Espírito que nele habita, é que virá o poder, o Espírito, sobre a vida de vocês. Em outras palavras, gente, conforme predisseram os profetas, o ungido de Deus, aquele que batizaria com o Espírito Santo, a saber, Jesus Cristo, chegou. É isso que João Batista queria que os seus ouvintes entendessem. Mas João Batista segue. O Antigo Testamento também fala ou profetizou o que aconteceria com o povo do Messias. O Antigo Testamento também falou do batismo de Jesus com o Espírito Santo para o povo de Deus. E aqui eu quero que você me ouça com toda atenção, porque existe muita confusão sobre o batismo com o Espírito Santo. Aquele sobre quem você vir descer o Espírito e permanecer sobre ele, esse é o Messias. Deus disse a João, e João falou a nós. João 1,33. Esse vai nos batizar com o Espírito Santo. Deus disse a João, João disse a nós. O que significa esse batismo? Esse receber do Espírito de Deus? Eu quero ver 3 textos com vocês. Um do profeta Joel, um do profeta Isaías, um do profeta Ezequiel. Abrem Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28 e 29, e aqui você vai ver comigo como o Antigo Testamento profetizou o que ia acontecer com o povo do Messias. Joel 2, 28 e 29, então,
Disse o profeta: depois que eu tiver feito essas coisas, o Senhor Deus falando pela boca do profeta, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito. E aqui fica a dica para você continuar lendo o versículo. Derramarei meu espírito sobre toda a carne, ou sobre todo tipo de pessoa. E aí vem a confusão. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. E aí as pessoas dizem hoje o seguinte: se você não tem o dom de profetizar, se você não tem sonhos e visões, você não pode dizer que foi batizado com o Espírito Santo. Mas o que mesmo Joel está dizendo? Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias, diz o Senhor, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, escravos e escravas. Gente, o destaque aqui nesse texto não é tanto o meio de comunicação da revelação. O destaque nesse versículo não é tanto a profecia, os sonhos e as visões. Até porque esses termos, sonhos, profecias e visões, eles são usados de maneira sobreposta no Antigo Testamento. Às vezes, para falar da mensagem de Deus ao povo, o profeta falava em profecias, ou sonhos que ele recebia, ou visões, ou seja, a comunicação da revelação de Deus. O destaque de Joel não está tanto no meio de comunicação da revelação. Porque era assim que Deus se revelava no Antigo Testamento: profecias, sonhos, visões. O que Joel está destacando é quem receberia agora a capacidade de ouvir Deus diretamente. Os recipientes é o destaque. Porque no Antigo Testamento, geralmente, quando Deus queria falar ao povo, ele falava primeiro a quem? Ao profeta. Quando Deus queria falar ao povo, ele falava primeiro a quem? Ao sacerdote. Aliás, um dos profetas vai dizer: porventura o Senhor Deus fará qualquer coisa sem antes ter falado com seus servos profetas. Deus se comunicava através de profetas, e Joel teve a revelação de Deus que disse o seguinte: chegará o dia em que o Espírito Santo descerá sobre todo tipo de pessoas, não apenas profetas e sacerdotes. E aí, quer saber de uma coisa? Todos ouvirão Deus falar. Todos receberão profecias, sonhos e visões. Todos ouvirão Deus falar. Seus filhos, suas filhas, os velhos, os escravos, as escravas. O Espírito de Deus fará com que todos, indistintamente, ouçam o Senhor Deus. Isso é libertador. E tem gente escravizando pessoas. Porque tem gente ainda hoje que pensa que Deus só vai falar com ele se for através de um profeta que teve visão, revelação. Está escravo. O que a Bíblia está dizendo não é tanto sobre o meio de comunicação da revelação de Deus. Ela está destacando que com a chegada do Espírito Santo de Deus, Deus falaria diretamente não só com profetas, mas com filhos, com filhas, com velhos, com novos, com escravos, com escravas. É libertador. Não deixe as pessoas te escravizarem, dizendo para vocês que elas, por terem algum tipo de consagração especial, recebem de Deus mensagem sobre a sua vida que você jamais poderia receber. Cuidado! Eu creio que Deus pode falar com você através de algo que Ele coloca no coração de um irmão ou de uma irmã. Creio. Mas o que Joel está me dizendo: Leandro, Deus derramou o Espírito dele sobre a sua vida. E hoje,
você é capaz de ter os sonhos de Deus, de ouvir as profecias de Deus, de ter as visões de Deus, pautadas por esse livro aqui chamado Bíblia Sagrada. Eu e você temos acesso direto a Deus. Quando Jesus veio e derramou e nos batizou com seu Espírito, Ele nos deu a possibilidade de não precisar mais de mediadores. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Não é santo, não é santa, não é profeta, não é profetisa, é Cristo. Ele fala comigo. O outro texto é Isaías 44, 31, que diz: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos, derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Isaías está falando de um espírito que traria satisfação na glória de Jesus Cristo. Joel falou de um espírito de revelação, de um espírito que abriria os nossos olhos para a palavra, para a revelação de Deus em Cristo, pela palavra. Joel fala desse espírito revelador, libertador, e Isaías fala desse espírito que satisfaz a alma. Tanto que Isaías usa a imagem de água que mata a sede, água que rega os campos secos. Agora veja Ezequiel. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vocês meu espírito. Para quê? Para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Ezequiel me dá uma revelação a mais e diz: olha, Joel falou que o Espírito revelaria Cristo a todos. Isaías falou que o Espírito satisfaria a todos em Cristo. Ezequiel diz que o Espírito gravaria no nosso coração os mandamentos de Cristo. Gente, João Batista menciona o Espírito Santo, a vinda dele sobre Jesus, e o batismo do Espírito Santo através de Jesus, ou por Jesus, para enfatizar, para dizer que definitivamente, finalmente chegou o Messias. E aquelas promessas há muito tempo aguardadas estão agora sendo cumpridas em Cristo. O povo da fé agora tem força para reviver e para seguir vivendo a vida no poder do Espírito. Vamos falar um pouco mais sobre o significado do batismo com o Espírito Santo, agora à luz do Evangelho de João. Volte para João agora. O que significa o batismo de Jesus com o Espírito Santo? Lembre de que nós estamos ouvindo João Batista dizer que a força que nós precisamos para viver vem do Espírito que Jesus nos batiza com ele. Ou vem do Espírito com o qual Jesus nos batiza. Agora, o que significa batismo de Jesus com o Espírito Santo? Além de revelar que o Messias já tinha chegado, o que mais João, autor do Evangelho, tem em mente quando ele nos diz que, o que João Batista disse, João 1,33, aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A primeira coisa que você tem que entender aqui nesse verso 33 é que se você quer o Espírito Santo, só tem um lugar aonde você vai obtê-lo: Cristo. O Espírito Santo permanece sobre Cristo, diz o texto. O Espírito Santo não vive como alma penada. Ele é ligado a Cristo. O que significa o batismo com o Espírito Santo? Eu quero que você veja 3 passagens comigo em João, para você entender. Primeiro,
O Espírito Santo vem a nós através de Jesus Cristo. João 15, 26. João 15, 26. Jesus disse assim: mas eu enviarei a vocês o encorajador, eu enviarei a vocês o consolador, o conselheiro, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Gente, ninguém recebe o Espírito Santo a parte de Jesus. O Espírito Santo não é uma energia que vive fluindo nas pessoas e através do mundo criado, como se fosse uma força encantadora autônoma. O Espírito é uma pessoa, o Espírito é Deus, Deus Espírito Santo, que vem a nós através de Jesus Cristo. É Jesus quem sopra aos seus filhos o Espírito Santo, João 20, 22. É Jesus que sopra o Espírito. Jesus é quem batiza com o Espírito. Então, se você deseja, por exemplo, desfrutar do Espírito natalino, o Espírito de paz, o Espírito de amor, o Espírito de alegria que o Natal sempre traz aos corações, só tem uma maneira: recebendo Cristo. Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Então, o Espírito vem através de Cristo. Experiências com o Espírito são resultado de experiências com Cristo. Segundo, Jesus Cristo nos mergulha no Espírito Santo. Jesus Cristo nos imerge no Espírito Santo. É o que diz João 1,33. Ele é o que batizará com o Espírito Santo. Ele é quem mergulhará vocês no Espírito Santo. O que significa ser mergulhado no Espírito? O que significa isso? Existem também imagens na Bíblia do Espírito Santo sendo derramado sobre nós. Mas quando a ideia é de batismo, quando a ideia é de mergulho, quando a ideia é de imersão, o que a Bíblia quer dizer para nós sobre isso? O ponto é que nós somos mergulhados numa dimensão ou numa realidade, onde dentro desta nova realidade, dentro dessa nova dimensão, mergulhado nela, penetrado nela, esse poder que me mergulhou nessa nova dimensão é quem tem total controle e poder sobre mim. O que Jesus está dizendo é que quando eu sou mergulhado no Espírito Santo, eu sou levado a uma outra realidade. Eu sou levado a um lugar onde Ele tem domínio sobre mim. Por isso que eu gostei do texto que o nosso ministro escolheu para a ordem de culto hoje. Ser mergulhado no Espírito Santo, segundo Gálatas 5, 22 a 25, é ser levado para esse tipo de dimensão ou de realidade. A realidade onde minha vida produz esse tipo de fruto. Uma realidade onde amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas começam a fluir de mim, em mim, eu começo a me tornar esse tipo de gente. Que alguém que porventura tenha ficado um tempo sem me ver e de repente me vê, ela olha para mim e fala assim: Leandro, de onde você veio? Você é outra pessoa. E aí você vai se lembrar, é verdade. O Cristo me mergulhou no Espírito, me levou para essa dimensão espiritual da vida, onde nela agora, como Paulo vai dizer em Atos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Paulo está falando dessa realidade no sermão dele. Ser batizado, ser mergulhado no Espírito, significa ser levado a uma outra dimensão, onde o poder que agora opera em mim é o do Deus Todo-Poderoso.
Terceiro, o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, significa a obra completa de Cristo, ou do Espírito na vida do crente. Falar, gente, de batismo com o Espírito Santo é algo muito complexo, por causa de tanta confusão hoje no meio dito evangélico e católico carismático. E não daria para a gente resumir isso numa mensagem apenas, mas eu quero destacar o que eu creio ser o que João, evangelista, o autor do Evangelho de João, o que ele entende como batismo com o Espírito Santo. Para mim, o que João está falando quando ele descreve isso, é a obra completa do Espírito na vida do crente. João não está falando só do momento da conversão, quando eu sou batizado no Espírito, e ali eu sou salvo. Ele não está falando só disso. Se alguém não nasceu de novo, essa pessoa precisa ser batizada com o Espírito, ou seja, ela precisa ser mergulhada no Espírito de Deus com o efeito de nascer de novo, com o efeito de chegar à fé em Jesus Cristo. Ela precisa disso. Isso é batismo no Espírito Santo. É ser levada à nova vida com Deus em Cristo. É receber um novo coração. Mas João também pensa em algo mais. Se a pessoa é nascida de novo, mas digamos que ela esteja estagnada em vales de frieza, e quantos de nós não atravessam esses momentos de frieza, de fraqueza, de culpa, de medo, de derrotas pelo pecado? O que essa pessoa precisa? Ela precisa de um enchimento do Espírito, de uma plenitude do Espírito, ou seja, ela precisa de um novo derramar de poder, ou de revelação de Cristo na vida dela. Ela precisa da plenitude do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, inundando o coração dela com poder, para destruir o pecado, para ela prosseguir com fé, com esperança, com amor. Toda a nossa necessidade espiritual, tudo que nós temos antes e depois da conversão, é suprido por Cristo, quando Ele nos mergulha no Espírito. Portanto, gente, a gente não pode tomar o batismo com o Espírito Santo aqui em João como um termo técnico para falar somente da experiência de conversão. Não. Porque a vida no Espírito vai além da conversão. O Espírito que nos converte é o Espírito que nos batiza com fogo, ou seja, é o Espírito que nos purifica, que nos santifica, que nos leva até o dia quando receberemos corpos glorificados. Agora, de forma prática, quais são os efeitos do Espírito Santo na nossa vida? No início da mensagem a gente falou que a gente precisa de força para viver, e precisa. Então, olhando para o Evangelho de João, quais são os efeitos práticos do Espírito Santo na vida de uma pessoa? É lógico, e aqui eu não vou ser exaustivo, na medida em que caminharmos por João, o Evangelho, nós vamos vendo todas as vezes que o Espírito aparece e o que João quer que a gente enxergue, mas deixe-me deixar um gostinho para vocês. Quais são os efeitos práticos do Espírito que nos dá força para viver? Primeiro, o Espírito dá nova vida através do novo nascimento. O primeiro grande efeito do batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. João 6,63 diz que somente o Espírito Santo dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 3, de 3 a 6, Jesus responde e diz: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta: como um homem velho pode nascer de novo? Jesus responde: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito.
se não passar pela purificação e pela transformação do novo nascimento. É isso que Jesus está dizendo. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não passar por essa purificação e pela transformação do novo nascimento, que é obra do Espírito Santo, não pode dizer que nasceu de novo. E aqui Jesus está citando Ezequiel 36, 25 a 27. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para nos reviver, para acordar nosso coração, para fazer o nosso coração entender quem de fato nós somos diante de Deus, para que o nosso coração comece a olhar para as Escrituras como palavras de amor de Deus para nós. A gente precisa de vida, de novo nascimento, e só o Espírito pode fazer isso. Segundo, o Espírito gera em nós vida e nos transforma em geradores de vida. João 7, de 37 a 39, é tremendo, porque Jesus está dizendo: olha, quem tem sede, venha e beba. Porque as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E o verso 39 explica que quando Jesus falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. O que Jesus nos ensina é que quem tem o Espírito tem também dentro de si uma fonte de água para jorrar na vida dos outros. A vida cheia do Espírito é uma vida que vive para derramar do Espírito nos outros. Quem é cheio do Espírito não se contém, se derrama no outro, ora pelo outro, cuida do outro, oferta para o outro, abençoa o outro, vai ao encontro do outro, socorre o outro, evangeliza o outro, exorta o outro, rios de água viva. Agora, na vida de muitos crentes, essa água está parada. Essa água parada produz dengue. Crente dengoso. A vida do Espírito é essa vida de água corrente, refrescante. Nós recebemos do Espírito para a gente se tornar geradores de vida. Terceiro, o Espírito dá testemunho de Jesus Cristo. João 15, 26, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito, e vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Gente, se qualquer um de nós vê a Cristo como Salvador, assim o vê, porque o Espírito de Deus nos revelou. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. E da mesma forma que o Espírito revela Jesus a nós, Jesus está dizendo que nós devemos, pelo poder do Espírito, revelar Jesus aos outros. A vida no Espírito, veja bem, não gira em torno do Espírito, mas do Cristo. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que anuncia Cristo, que expõe Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Esse encorajador, esse Espírito da verdade, ele virá para dar testemunho de mim, ele falará de mim, o Cristo. E é assim que vocês também devem testemunhar a meu respeito. E a última coisa que a gente observa é que o Espírito glorifica Jesus Cristo. Ele não glorifica ministérios, ele não glorifica pessoas. Ele glorifica Cristo. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo. Que interessante. O Espírito não fala por si mesmo.
O Espírito lhes dirá o que ouviu de mim e anunciará o que ainda está para acontecer. Ele, o Espírito, me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Jesus estava falando aqui da inspiração das Escrituras. Jesus estava dizendo que o Espírito, quando fala, ele fala pelas Escrituras sendo testificadas, esclarecidas, iluminadas no nosso coração. É como se, enquanto eu e você estamos lendo, o Espírito viesse, soprasse verdade dentro de mim, mas verdades que saem daqui para mim. Ele não fala de si mesmo. Então não dá para eu mergulhar dentro de mim em busca de Deus. Eu mergulho na palavra. Não dá para eu ir para um canto qualquer e tentar desligar minha mente e tentar deixar o Espírito falar, porque Ele só vai falar na medida em que tiver em mim palavras de Deus memorizadas no meu coração. Ele não falará por si mesmo. Ele vai falar das palavras que ouviu de Deus. Ele falará das palavras a nós reveladas. A pessoa cheia do Espírito, portanto, ela entende o valor das Escrituras na vida dela. Força para viver, deixa eu terminar, meu tempo estourou. Você precisa de força. Você sente que precisa, nós precisamos, gente. E aonde a gente busca? Pare e pense, onde você tem buscado se fortalecer? Gente, qualquer fonte, por maior que seja, ela se esgota em recursos. Nenhuma fonte garante nos prosseguir até o final. A estrada é longa e mais cedo ou mais tarde a gente perde força e perde condição de prosseguir. Algumas fontes, aliás, nem vão nos fazer sair do lugar, pode até nos destruir. É como você tentar abastecer um carro a álcool ou gasolina com água. Engasga o motor, pifa o motor. O testemunho de João Batista, ele é válido ainda hoje. Ele diz, olhe para Jesus, Ele é o Cordeiro. Defina-se pelo Jesus. Queira viver a vida de Jesus. Mas busque de Jesus a força para você ser e viver, porque Ele é quem batiza com o Espírito Santo. Eu não sei se vocês sabem a história da manhã de 12 de abril de 1981, 3 astronautas entraram lá no Cabo Canaveral, na Flórida, naquele táxi espacial chamado Columbia, 12 de abril de 1981. O homem tinha chegado na Lua em 20 de julho de 69. Mas antes de 12 de abril de 81, antes da Columbia, aquela nave, jamais uma espaçonave havia decolado da Terra, orbitado em torno do planeta e voltado em voo controlado, aterrissando como um avião. Nunca tinha acontecido isso antes. Foi necessário uma força descomunal para aquela missão. O foguete que levou a espaçonave media 61 metros e pesava 2.000 toneladas. O foguete que levou a nave. Sabe o que é 2.000 toneladas? É 2 milhões de quilos. Só de combustível, aquela nave carregava 1.900.000 litros de combustível. A força de impulsão ou de empuxo era de 2 milhões de quilos, ou seja, força suficiente para levar a espaçonave a uma altitude de 37 quilômetros em apenas 2 minutos. A Columbia saiu, subiu a uma altitude de 300 quilômetros, orbitou em volta da Terra a uma velocidade de 27.000 quilômetros por hora. Ela fez 113 voltas ao redor da Terra.
Sabe quanto tempo durou esse combustível todo? Milhões, 1.000 litros, 1.900.000 litros, 61 metros de foguete, 2 milhões de quilos de força para levar aquela nave. Sabe quanto tempo durou essa órbita? 113 voltas. 2 dias. 2 dias, e como um papel aquela nave volta para a Terra. Algo espetacular o que o ser humano conseguiu naquela data, mas força bastante para 2 dias. Quanto de força você precisa para viver? Da força que Jesus dá pelo Espírito, dia a dia. Então eu termino dizendo, olhe para Cristo. Pare de olhar para você. Pare de olhar para qualquer direção. Pare de olhar para dentro de si. Olhe para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Não olhe para a religião, não olhe para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batizará você com o Espírito Santo. Ele dará a você força. Ele é o autor e o consumador da fé. Se você olhar para Jesus, basta um olhar, você não precisa gritar. Você precisa olhar, como que dizendo, misericórdia de mim. Ele vem e te socorre. Sabe o que é mais espetacular? E você acaba descobrindo isso à medida em que anda com Jesus. Aí um dia você descobre que até a capacidade de você olhar para Ele dizendo, misericórdia de mim, foi Ele que te deu. Porque se dependêssemos de nós não teríamos nem força para olhar. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você hoje à noite. Ó Deus, quantos de nós aqui fracos, abatidos, cansados, sobrecarregados, sem força para viver. Buscando força e socorro no mantra de uma frase de autoajuda, buscando dentro de nós mesmos aquilo que só pode vir do alto, buscando no amor das pessoas o amor que só o Senhor pode nos dar de forma a nos completar. Ó Deus, quantas pessoas buscando força para viver num produto novo que ela compra, num negócio novo que ela faz. Ó Deus, quantas pessoas buscando força para viver em relacionamentos, em dinheiro, em sexo, em comida, em bebida. Quanta gente buscando força para viver na autoafirmação. Quanta gente buscando força para viver, ó Deus, na religião, nas palavras de profetas e profetisas, nas promessas e campanhas religiosas. Ó Deus, quando o Senhor diz, olhe para mim, venham a mim, por que você está gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz? Eu dou de graça. Ó Deus, que o Teu Espírito hoje à noite mova corações aqui e faça-nos ver que força para viver não estão em relacionamentos que perduram. Força para viver está no Espírito de Deus, Espírito este, no qual o Senhor Jesus Cristo nos batiza. Ó Deus, dá-nos essa experiência diária com o Senhor. Sopra sobre nós Teu sopro, que a Tua voz de graça e de amor faça o nosso coração reviver, Senhor, a cada instante. Que os nossos olhos estejam no Cordeiro de Deus. Que os nossos corações estejam cheios desse Espírito
que produz em nós amor, que produz em nós alegria, que produz em nós mansidão, domínio próprio. Ó Deus, dá-nos esse espírito. Esse espírito que exalta Jesus em nossas vidas, esse espírito que faz de Jesus o tesouro do nosso coração, a alegria da nossa alegria, o prazer dos nossos prazeres. Ó Deus, dá-nos esse Jesus. Que as Escrituras sejam as lentes dos nossos olhos, que a palavra do Senhor seja o ponto de encontro diário entre nós e o Senhor, e que a brisa do Teu Espírito, a cada instante que abrirmos as Escrituras, possa soprar em nós fôlego de vida, de novo, trazendo promessas, trazendo à memória o que pode dar esperança. Ó Deus, encha-nos assim, Pai. Ó Deus, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.